Meus irmãos, vencendo a acomodação espiritual. Vou colocar na tela esse tema, embora só por vezes vou recorrer a ela. Mas o que vamos pensar de maneira mais especial é como a experiência da fé nos transporta a lugares altos. Mas diga assim comigo todos juntos: vencendo a acomodação espiritual. Outra vez. Somente os homens. Só as irmãs em Cristo. E eu queria que você checasse a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Eu coloco também o texto na tela para ajudar a leitura. Quando diz assim: o Senhor é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Eu não sei se a gente pode ler em uníssono, mas eu creio que sim. Vamos tentar olhar a tela e ler o texto comigo todos juntos. O Senhor é a minha fortaleza. Outra vez. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Olha, irmãos, no conjunto da vida, de nossas experiências do cotidiano, das pressões da vida, das pressões pelas adversidades, dos encontros e confrontos no dia a dia, nós podemos visualizar alguns tipos de pessoas. Claro que isso pode ser analisado em outro prisma, mas eu quero ganhar tempo. Pelo menos 3 níveis de pessoas eu encontro assim nos corredores da vida. Primeiro são as pessoas medíocres. Que uma pessoa medíocre é aquela que não consegue sequer chegar na média dos outros. Está abaixo da média. Que se acostuma a viver de maneira profundamente pobre de alma, de espírito, de fé, de valores. Se acostuma com a dor, com o sofrimento, e permite que isso infecte a sua vida. E até acha que tem que ser assim. Uma espécie de karma espiritual. Elas vivem, mas só apenas sobrevivem. E o pior, acham isso bom, se acostumam. Há outro tipo de pessoas, as pessoas que eu chamo de pessoas um pouco mais que elas, mas também perigosas. Pessoas do lugar comum, de quem se acostuma a viver igual aos outros. Quer o que os outros têm, gosta de lidar com experiências alheias, e se ela está como os demais, ela se sente bem. Isso é viver no lugar comum. E há as pessoas que procuram lugares altos, que não se acomodam, que perseguem para si estágios novos, que olham para as coisas e não veem somente coisas, olham para obstáculos e não veem só barreiras, olham para a dor e apenas não choram diante delas. Elas buscam crescimento, elas buscam vencer a acomodação. Elas buscam na vida, apesar de tudo que lhes sobrevém, conquistar lugares altos. A grande pergunta para mim que eu faço é essa: Estevão, em que lugar você se encontra? Entre os medíocres, que vivem abaixo da média? Que tristeza! Entre aqueles que se acomodam no senso comum, dá para o gasto, tá bom, estou levando, Deus quer. Ou aqueles que olham para as circunstâncias e dizem assim: eu posso superar, posso melhorar, dá para mudar e não vou me entregar facilmente. E que persegue para si lugares altos.
a excelência. Em que lugar você se encontra? Como você se vê? Quando eu fui ordenado pastor, me impressionou esse texto de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Aí eu pensei, vai ter abundância no meu ministério? Eu não me sinto melhor que nenhum pastor. Claro que não. Mas eu disse a mim mesmo, eu não quero ser um pastor medíocre. E vida com abundância. Então eu disse a mim mesmo, eu não sou melhor que nenhum, mas não quero um lugar comum, não quero ser apenas mais um pastor entre milhares no Brasil. Eu quero excelência, quero que Deus me abençoe, e olhar para trás e ter histórias de bênçãos para contar. Quando eu casei, estou casado há 30 anos igualmente, não quero ser um homem medíocre, que mal sobrevive com sua esposa. Não quero ser marido de uma mulher tristonha, cabisbaixa, amargurada, triste, ressentida, porque casou comigo. Também não quero ser lugar comum, apenas um marido que paga a conta, que faz feira, que vai para casa, de vez em quando namora, que gera filhos, depois engorda, envelhece e morre dentro de casa. Quero envelhecer, mas diferente. Disse a mim mesmo, eu quero ser marido de uma mulher feliz, bem amada, alegre, com filhos alegres, que diga assim, valeu a pena um dia, Estevão, ter me casado com você. Enquanto pessoa humana, é assim que eu penso. Enquanto homem de Deus, é assim que eu penso. E eu concluo que é preciso repensar que espaços, que lugares a gente ocupa no conjunto da vida ao redor da gente. Que tipo de marido você é? De esposa, de pai, de patrão, de empregado, de crente, de servo? Afinal de contas, como somos nós por dentro? O Senhor é a minha fortaleza. Isto é a minha força. E Ele faz com que eu ande com pés de costas. E Ele me transporta para os lugares altos. Vencendo então a acomodação espiritual. Vamos tentar definir o que é essa acomodação? Por favor, olhe para a tela. O que é então a acomodação espiritual? Eu coloquei assim, é um estado de letargia espiritual. Uma rendição frente às experiências negativas, diante das pressões da vida, das circunstâncias, que nos deixam prostrados nas esquinas da vida ou da existência. Agora, olhe para essa definição e aqui alguns termos básicos. Primeiro, letargia é não progredir, é não crescer, é não sair do caos, da crise, do choro, da dor, do pranto, do medo, das inquietações. É superar-se ou não superar-se. Letargia é isso. E há muita gente vivendo assim. Desde que o marido morreu, ela morreu também. Desde que acabou, sabe, um sonho, ela se foi com um sonho. Desde que houve a crise, a dor, a provação, você sucumbiu a tudo isso. E você então vive num estado de letargia espiritual. E não consegue crescer por conta das pressões da vida. Segundo termo aqui importante é prostrados diante ou em uma esquina qualquer da vida. A gente vai ver daqui a pouco que a vida tem caminhos e descaminhos. Uma pessoa prostrada é uma pessoa presa ao chão. Olha, irmãos queridos, escute bem. Eu sou igualzinho a você. Em nada diferente. Como você, na minha vida, eu experimentei luto, choro, perdas, lágrimas, decepções, traições, sofrimentos, angústias. Mas houve um momento que eu me perguntei, Estevão, vai ficar prostrado?
ou vai ouvir a voz do Senhor Deus: levanta-te e anda. E ouvir essa voz e responder essa voz vai fazer diferença enorme na nossa vida. Agora, pense comigo sobre a natureza da nossa vida. Interessante isso. Como a gente entende a vida, como a gente pensa a vida, tem muito a ver com a nossa fé em Deus diante dessa vida. Quanto mais uma pessoa for ingênua por dentro, mas também produz uma fé ingênua de dentro de si, ela reproduz experiências espirituais pobres, negativas, frágeis, pela sua própria ingenuidade. Então a vida tem algumas coisas que são muito importantes de repensar. Por exemplo, a vida, a nossa vida, ela não é retilínea. Ninguém porque se converte, ninguém porque dá o dízimo, porque oferta, porque canta, está em ministérios, porque é evangélico, que se batiza, vai experimentar agora só uma experiência retilínea. Porque o evangelho não nos imuniza contra as dores da vida. De jeito nenhum. A vida é como, eu uso essa metáfora, como uma estrada cheia de curvas. Em algum lugar tem uma surpresa. Tem um inesperado. E às vezes isso nos fere, nos desestabiliza espiritualmente e emocionalmente. Mas assim é a vida. E eu garanto, sem medo de errar, que hoje à noite, aqui, há pessoas passando por momentos, passando por crises, passando por situações que nunca imaginaram que ia passar um dia. E dizem: Deus, como é que pode isso comigo? Pai, eu não queria contar com isso. Pai, eu não posso. Semana passada vocês acompanharam, coisa normal do nosso calendário, foi finado nesse país. E eu faço um culto no principal cemitério de João Pessoa, um parque de flores. Levo o coral da igreja, levo muitos crentes e vou pregar no cemitério. Vou falar sobre vida no campo da morte. E eu me lembro que uma senhora jovem, de seus 38 anos, comigo agarrou-se, dizia assim: Pastor Estevão, ela sem ser evangélica, depois de me ouvir, me ajude, eu nunca pensei com minha idade estar no cemitério. E ela chorava, esmurrava a mim mesmo, e dizia: não entendo, não suporto, isso é estranho. Por quê? Perguntei eu. Pastor Estevão, há um mês aqui, sepultei meu próprio filho. Nunca pensei em ser uma mãe com essa dor, aos 35 anos de idade. E eu me lembrei, a vida é como uma estrada, que uma curva qualquer nos surpreende. E às vezes, sem saber, a gente caminha para o inesperado. Por isso, viver é um desafio. E quem é crente, quem conhece a Deus, quem teme a Deus, sabe que tem que correr riscos. Para sair da acomodação. Para não ser ingênuo. E para crescer numa fé madura, que não sabe conviver com ingenuidade. Superando essas coisas. Viver é sair da zona de conforto. É louvar chorando. É confiar quando todo mundo desconfia e diz: não dá certo. É viver na alma essa campanha. Parece impossível. Parece não ter mais jeito. Me dizem: acabou. Me dizem: impossível. Me dizem: não tem saída. Mas eu creio que Deus pode. É ter coragem de enfrentar obstáculos, porque sabe que pode contar com o Senhor da nossa vida. Olha que coisa interessante, são pessoas acomodadas. Uma pessoa acomodada, lê comigo no telão, dentro de si mesma, ela é derrotada espiritualmente, porque não corre riscos. Ela jamais começa algo novo. Ela perde a luta antes que a luta comece. E ela não percebe, de forma nenhuma, o poder de Deus que está à sua disposição.
E Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora eu quero trabalhar com vocês. Vamos começar o processo de vencer a acomodação, de 4 marcas, 4 características, 4 símbolos, ou 4, digamos assim, imagens de uma pessoa que sai da posição, sai do caos, não aceita aquilo de forma definitiva e diz: eu vou vencer em nome de Jesus. Veja bem, primeiro, para tornar-se um vencedor, a pessoa tem que ter a alma de um desbravador, os olhos de uma águia, a coragem de um alpinista e os pés de uma corça. Vamos ver comigo juntos? A alma, outra vez, os olhos de uma águia, a coragem de um alpinista. Por quê, queridos? É muito simples. Porque o desbravador persegue tesouros escondidos. É alguém que vai à luta, que sai da prostração, que não se acomoda, que não se rende, sabe que vai conquistar. Que não se entrega nem à luta, nem ao luto, nem à mágoa, nem à amargura, nem, sabe, ao ressentimento, nem às pressões. A sua alma é desbravadora. Dentro de si é uma pessoa inquieta, irrequieta. Vai buscar algo novo sempre. O meu Deus me ama, o meu Deus me prometeu vida abundante. O meu Deus é o Deus da prata e do ouro. O meu Deus é o Deus das fontes inesgotáveis. O meu Deus é vida. O meu Deus tem promessas e eu vou buscar o que Deus prometeu para mim. E não ficar assim, achando que tudo tem que ser como está, é o meu destino, é o que Deus quer, vou me acostumando, e quem não tem alma de desbravador, fica isolado em suas pequenas florestas individuais. Mundos pequenos. Tem que ter alma de desbravador. A pessoa acomodada não sai do seu lugar. Mas quem quer conquistar novas terras, levanta-se, anda e vai à luta. Vou contar a vocês um pequeno testemunho meu antes da gente prosseguir, por favor. Quando, 4 anos atrás, eu tinha um desejo muito grande de fazer um curso na Universidade Federal da Paraíba, um curso de pós-graduação a nível de doutorado. Então eu fiz um projeto, coloquei por uma banca, fui rejeitado só porque era pastor. E aqueles sociólogos, intelectuais, snobs, alguns até assim um tanto ridículos, não me quiseram. Por que é que vamos ter aqui que aturar um pastor em nosso meio? O que é que um pastor tem a nos acrescentar? De maneira preconceituosa, me rejeitaram só porque eu era pastor. Mas ele não sabia de uma coisa: eu não sou uma pessoa acomodada espiritualmente. Eu sei que tenho crido e que meu Deus pode tudo. Eu refiz meus projetos, fui lá outra vez. Segunda vez, outra vez fui rejeitado. Só agora com um detalhe: disse um deles à mesa: esse pastor é teimoso e chato. Eu disse: pelo menos não é só pastor, é pastor teimoso. Quem é teimoso não se acomoda. Quem é teimoso não se rende. Quem é teimoso não se afoga nas suas lágrimas. Quem é teimoso busca o ar e diz: eu venci, Deus me deu uma saída. No 3º ano fui outra vez. Sabe o que aconteceu? O teimoso foi o fator determinante. Disse um dos doutores à mesa: vamos aceitar esse projeto, senão esse teimoso não deixa a gente em paz. Me aceitaram, fiz meu curso, defendi a tese. E sabe uma coisa? Feliz quem tem a alma de desbravador. Olha, queridos, o meu Deus faz os meus pés como os pés de uma corça. E o meu Deus me transporta a lugares altos. Diga assim comigo: eu vou vencer
Diga, eu vou vencer. Porque Deus tem coisas novas para mim. Agora diga isso com fé, não repetindo, mas plantando como semente. Outra vez, eu vou vencer. Porque o meu Deus tem coisas novas para mim. E aplauda a Deus por isso com fé e alegria nesse instante. Alma de desbravador. Dê glória mesmo a Ele. É assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas não pode parar. Desbravador dos mistérios de Deus. Segundo, tem que ter os olhos da águia. Por quê? Porque as águias têm os olhos voltados para cima. Quem só vê o chão, o circundante, só vê a crise, só lamenta, só murmura, só maldiz, só reclama. Vou fazer a vocês uma pergunta simples de gente que eu tenho na Paraíba, em João Pessoa. Aqui eu acho dificílimo. Afinal de contas, é Sudeste, indústrias, padrão de vida excelente, São José dos Campos. Estão aqui quase que no coração do Brasil melhor, do ouro brasileiro em forma urbana. E eu estou no Nordeste, seca, luta, sabe, imigração, então isso é coisa do Nordeste. Não sei se você conhece algum crente que só reclama o tempo todo da vida. Conhece nada? Eu sei que não. Você está em São José dos Campos? Não pode. Que nunca vê o que Deus dá, porque só olha para o chão. Só olha o circundante. Esse marido, essa mulher, essa casa, esse salário, essa firma, esse prédio, esse apartamento. E reclama o tempo todo. E pensa que o mundo acabou ali. Mas as águias olham para cima e enxergam o cume dos montes. Saídas de Deus. Por isso, tem que ter olhos de águia. Não se acomoda. Deus abre portas, janelas, visões, paisagens, oportunidades. Porque Deus é Senhor também das circunstâncias. Terceiro, quem quer vencer tem que ter sempre o espírito de um alpinista. Aquele que quer crescer, subir, alcançar e jamais se entregar. Meus irmãos e minhas irmãs, olhem para mim, por favor. Se nós quiséssemos nos render ao dia a dia, às dificuldades, às provações, nós sabemos muito bem que o diabo nos dá razões de sobra para a gente ficar em casa, braço cruzado, só reclamando da vida. Mas quem não tem um Deus como nós temos, quem por Ele foi salvo, resgatado, restaurado, abençoado, quem viu sua família ser transformada, seu lar abençoado, curado, quem viu Deus agir, jamais para de desejar: Senhor, me leva às alturas, porque Tu és o Deus das maravilhas. E quem quer ser vencedor na vida, tem que também ser como a corça, porque as corças sabem que nos desertos escondem poços. Os poços retêm águas, e águas vivificadoras. A gente vai à luta. Ah, meu Deus, está doente, mas vou ficar em casa. Igreja, oração, estudo bíblico, louvor, ministério, campanhas, seminários, conferências, cultos, testemunhos. É a corça correndo no deserto atrás de água viva. Mas se quer em casa, prostrado, só reclamando, ajuda a que me responda. Por isso, tem que ter os pés como os da corça. Você se lembra daquele escritor francês que escreve para crianças, aliás, escreve para adultos na linguagem infantil, Saint-Exupéry. Ele disse: todo deserto esconde um poço em algum lugar. Quem procura a água de Deus, encontra em Deus as fontes das águas vivificadoras. Por isso, não se entregue. Deus tem água nova para a sua vida. Agora, preste bem atenção, queridos. Eu já estou caminhando para o final, mas quero pensar com vocês sobre as teias das nossas prisões espirituais. Isto é, as forças que nos deixam acomodados, derrotados a priori.
dentre muitas, quero pensar pelo menos em 5, para não cansar vocês. Primeiro, pessimismo. Segundo, medo. Terceira, murmuração. Quarta, prostração. E por último, a incredulidade. É inaceitável você conviver de forma passiva com crentes pessimistas. O que é uma pessoa pessimista? É aquela que só olha dificuldades, só vê obstáculos, só vê crises, só vê doenças e começa a reclamar sem saber que Deus pode tudo. É impossível, mas Deus pode. E o diabo nos infecta a vida, nos envenena a alma com pessimismo. Eu já orei tanto e Deus não respondeu. Eu já vinha um mês de campanhas, nada mudou. Tudo para mim é difícil. Vou desistir de orar, de lutar, de sonhar, de louvar e de crer. Escute, o diabo quer ver você calado, em casa, de cabeça baixa. O diabo não quer que você ore, jejue, cante, clame, ore. Não quer você assim, nem que você louve a Deus. Que o pessimismo é a força que nos mantém no chão, acomodados espiritualmente. Vença isso. Em nome de Jesus. Não se entregue jamais. O medo aprisiona a gente, amarra a alma da gente. O medo, sabe, nos derrota antes de tudo. Uma pessoa amordaçada pelo medo, ela vive assim prostrada sempre. Medo de orar, de crer, de mudar, de correr riscos, de louvar, de ousar. Então você começa a criar desculpas para viver na acomodação. Meus irmãos amados, claro que não há tempo, mas vocês entendem que um pastor no Nordeste, cuja vida Deus abençoou, cuja história Deus honrou, cuja família Deus abençoe muito. A minha vida é essa história de lutas sem pessimismos, de batalhas sem medo. Por quê? Porque eu fazia isso, eu tinha tudo para me acomodar e dizer, é Nordeste, é difícil, é tragédia, é luta. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu sei em quem tenho crido, e meu Deus é poderoso. E eu vou lhe fazer um pedido agora, comigo. Vou pedir que você levante a sua mão direita ou esquerda. A minha é essa, que eu sou canhoto. Mas levante mesmo. E empunha assim como que está numa guerra. E vai ver o inimigo cair na sua frente. É assim com raiva, não é assim não. Não é ofertório não. É vitória mesmo. É punha, diga assim. Eu sei em que tenho crido. Eu sei que o meu Deus é poderoso. E diga assim, e nada e ninguém vai deter a minha vitória. Dê glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Uma terceira força negativa da nossa vida é a força da murmuração. Porque, irmãos, murmuração enfraquece a alma da gente. Adoece toda a nossa vida. Diga a vocês, todo pastor que aqui tem muitos me ouvindo, sabe que histórias de casamentos que terminam, de divórcios iminentes, infelizmente acontece, a gente não quer isso. Sempre circundam em 2 polos. Ou sexualidade frustrada, fidelidade, ou aberrações e violência sexual, ou problemas outros morais ou psicológicos. Uma pessoa doente, psicopata, esquizofrênica, enfim. Agora, pasmem que vou dizer a vocês, eu já vi em João Pessoa, um casamento terminar. Olha o que a mulher disse ao juiz. Doutor juiz, não aguento mais esse homem. Quando o juiz pensou que ele era um monstro, e eu vi esse homem deve ser pedófilo, violento, psicopata, adúltero, ou qualquer coisa assim, pervertida, ele disse, não, por que, senhora? Ela disse assim, esse homem, doutor, murmura o tempo todo e conseguiu adoecer a minha alma. Ou eu deixo ele, vou morrer antes dele.
E o pior, ela tinha muita razão. Não de separar, mas de perceber-se doente perto de um homem assim. Nossas igrejas estão cheias de crentes acomodados, amordaçados pelo espírito maligno da murmuração. Cheias. Nunca veem o que Deus já deu. Só reclamam quem ainda não veio. Reclamam de tudo. Vamos fazer algum exemplo aqui com a gente? Do que é acomodação espiritual? O pastor está pregando lá fora. Como é que foi o culto? Foi uma bênção. E você, irmã? Foi bom, mas demorou muito. Já pensou? E aquele pastor, gostou? Uma bênção em você? É mais ou menos, ele é até bonzinho, mas grita demais. Eu já fui na igreja, em que uma irmã disse assim a mim, lá na porta: pastor, o senhor é uma bênção, só tem um problema. Eu disse: qual é, irmão? O Nordeste? Ele disse: não, é o cabelo. Vai reclamar assim? Misericórdia. Nem vou dizer aonde, para não pecar também. Aí Deus dá uma quarta-feira dessa. Poucas igrejas evangélicas e batistas no Brasil dão a seus membros o privilégio de uma quarta-feira desse nível. Mas tem gente que vem e ainda reclama, que não é todo dia. Ou porque só uma vez, sei lá como é, gente reclama demais. Isso amarra a gente espiritualmente. Fica no chão, porque o murmurador não enxerga o agir de Deus, que somente só tem ausências, não enxerga Deus agindo, abençoando, livrando, protegendo e abrindo-lhe portas de vitória. Louve a Deus pela sua vida, sua casa, sua família, seu lar, seu emprego, seu corpo. Louve a Deus, porque Deus habita nos louvores. O louvor liberta e tira a gente do chão. Louve a Deus. Vamos fazer um exercício agora? Por favor, todo mundo em pé. Terminei ainda não, estou só na metade. Estou brincando, mas fique em pé, por favor, solte as mãos. O que eu vou fazer aqui agora não é muito comum em igreja batista, mas essa também não é muito comum, então dá certinho. Eu também não sou muito comum, dá certo. Por favor, levante as suas mãos. Olhe para cima. Vou dar 1 minuto para você somente louvar a Deus. Olhe, não peça nada, senão a língua cai. Só louve, só agradeça agora. Solte a voz em nome de Jesus. Comece, vamos lá. Deus, obrigado pelo teu amor, tua paz, tua vitória, tua provisão, tua proteção, Senhor, teu sustento, teus anjos, tua igreja, tua alegria. Deus, te louvamos pela tua fidelidade, bondade, santidade. Deus, te exaltamos pelo que tu és, Senhor. Obrigado, 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 Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê glória a Deus e aplauda a Deus por isso. Mais forte ainda. Mais forte ainda. Dê glória a Deus mais ainda. E você acabou de vencer a acomodação espiritual. Levantou na cadeira e deu glória a Deus por isso. Que maravilha. Agora sente para ouvir o resto, sem reclamar. Estou terminando. Tem mais 5 minutinhos ainda, né, pastor? Mais 5 minutos previsto. Olha, 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 é perigoso. Mas vamos lá. A quarta força negativa é a prostração. Sabe o que é uma pessoa prostrada? Olhe para mim. É aquela que só vive no chão. Marido, vem jantar. Já vou. Minha mulher amada, vem para a mesa. Já vou. Vamos namorar. Estou afim não. Vamos louvar.
Não tem graça. Vai agradecer o quê? Domingo, dia de culto, vamos à igreja. Fazer o quê? Está sempre cansado e fecha a alma para as mais belas emoções da vida. Olha para mim, se você experimentou na vida luto, tristeza, dissabor, ingratidão, fidelidade, você está com uma prostrada, você tem um motivo justo. Mas o justo não quer dizer que seja uma coisa constante. Escute a voz de Jesus, hoje à noite agora. Levanta-te e anda, porque vem bênção para a sua vida. Levante-se e ande, porque Deus vai lhe dar a vitória. Saia do chão, saia do chão, saia do chão, em nome de Jesus. Saia do chão, em nome de Jesus. Ao sair desse culto, já começa a mudar no carro. Chega no carro, não reclama de nada. Nada. Nem dele, nem dela. Diga assim, olha, não foi uma bênção. E se ele tentar, se foi bênção. Chegar em casa, que casa linda, abençoada. Vai dormir, que quarto lindo. E diga assim, Senhor, já te louvo em gratidão, porque vamos ter uma noite maravilhosa. Mude de postura. Mude de vocabulário. E Deus vai honrar sua vida com vitórias constantes. Porque Deus é fiel. Saia do chão em nome de Jesus. E finalmente, o veneno terrível da incredulidade. Não é heresia o que eu vou dizer, mas vai me custar muito. Tem muito crente acomodado, amarrado pelas correntes malignas da incredulidade. Quando o pastor chama para frente orar, eu faço isso também durante anos. Irmãos, ficam assim no seu lugar. Será que Deus cura mesmo? Quando alguém dá um testemunho, como vimos hoje, alguém questiona, será que é verdade mesmo? De tal maneira que a incredulidade é um veneno que nos mantém mortos espiritualmente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Há palavras que tem que estar na boca do crente, tem que estar. Quais são? São essas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Se creres, tu verás a glória de Deus. Para meu Deus, nada é impossível. Por quê? É impossível, mas Deus pode. Irmãos, eu acredito. Como pastor Batista, creio que todo pastor Batista tem que crer assim também. Mas essa é a minha experiência. Eu sei do meu irmão, eu sei do pastor Carlito, sem dúvida. Eu creio que Deus cura a alma, cura o corpo. No corpo, Ele cura câncer, qualquer doença. Deus tem poder para tudo. Deus restaura casamentos. Deus livra nossos filhos. Deus tira das drogas. Deus dá provisão. Deus abre porta de vitória. Nosso Deus pode tudo. Creia nele. Quem crê verá na sua vida a glória de Deus. Quero concluir dando testemunho do que eu vi na minha casa. Eu tenho 2 filhos, André e Thaíse. Quando Thaíse ficou mocinha, teve a sua menarca, que é a primeira menstruação, eu criei com minha esposa um hábito. A gente ia ao quarto dela, hoje, mas não, que ela já casou. Vamos só simbolicamente dizer assim: Deus, Thaíse vai ser feliz quando casar, porque nós não geramos filhos, tua herança para uma filha ser mulher de um marido ruim, mesquinho, avarento, ímpio, idólatra, adúltero, violento. Minha filha vai ser feliz em nome de Jesus. Senhor, assim eu digo e assim eu creio. E assim Deus fez isso com minha filha. Colocou um homem de Deus na vida dela. Bem casada,
bem empregado, e agora, para minha alegria, sendo ele já quase juiz federal, decide parar tudo e disse: pastor Estevão, chorando, eu não tenho dúvidas, Deus está me chamando para o ministério pastoral. Como Deus faz. Quando minha filha entrou na igreja, meu irmão Eli estava lá, casando ela comigo. Eu chorei, ele se lembra disso. Sabe que eu chorei? Não foi com ciúme da minha filha, pelo contrário, que quando ela caminhava, seus passos eram confirmações de que tudo eu criei e Deus honrou a minha fé. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Estamos fartos de mentes racionalizadoras. Tudo é cálculo, é conta, é lógica, raciocínio. Tem horas, tem atitudes que isso tem que ser feito, chama-se prudência. Mas quando chegar o incerto, o imprevisível, o humanamente impossível, se ajoelhe e clame e diga: o meu Deus vai me dar vitória, porque o meu Deus pode tudo. E todo dia ao acordar, vá no seu apartamento, abra a janela, não tenha medo nenhuma da sudema do meio ambiente. Abra e diga bem alto: é impossível, mas Deus pode. Sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, não aceite quem vem lhe envenenar com pessimismo. Diga: está difícil, parece impossível, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus pode. Já estou louvando em nome de Jesus. Diga isso todo dia. Eu quero orar, e eu quero encerrar lhe falando sobre a singularidade da fé que nos tira da vida acomodada. Há 3 coisas. Esse meu último slide pode ser colocado agora, que só a fé faz por a gente. Nem pastor, nem teologia, nem medicina, nem arquitetura, nem botânica, nem filosofia, nem conhecimentos gerais, nem dinheiro, nem poder, nem religião. Só a fé num Deus que pode tudo faz por a gente. Escute, eu vou só citar para a gente orar. Primeiro, só a fé me faz suportar o insuportável. E ouvir: levanta-te e anda. A dor da mãe que perdeu um filho, da mulher que viu o casamento ser destruído, do pai que vê a filha nas drogas e grávida ainda em casa, pelo mundo aí tão promíscuo. A dor das perdas outras, a dor dos sabores, da doença. Pela fé, a gente vence essa dor. E vem em casa, chegando bem suave, a brisa do Deus que pode tudo. Pode tudo. Só a fé, nada mais. Segundo, só a fé me faz ver o invisível. Eu oro e contemplo pela fé. Então, pela fé, eu já vejo essa igreja construída naquela área bonita. Pela fé, eu vejo pastor Carlito honrado por Deus nessa cidade. Pode crer, irmão. Eu disse a ele hoje, eu tenho 54 anos de idade. Ele é um pirralho, tem 38. A gente chama de uma pessoa de pirralho, mal criado. Então, pirralho, só tem tamanho e muita bênção de Deus na vida dele. Eu disse: Carlito, eu disse hoje à tarde a ele sabe disso. Quando você estiver na minha idade, você não tem ideia quanto Deus vai fazer na sua vida nessa cidade, nesse país e no mundo. Pela fé, você vê isso. E tem uma coisa, essa fé que vem visível tem uma virtude. Quem não quer ver agora, depois Deus mostra a força da pessoa tem que ver. Ver construído, ver feito, ver curado, ver abençoado, ver refeito, restaurado. Mas a Bíblia honra os que creem em Deus. E a Bíblia também dá testemunho para quem não crê, que só Deus, só Deus, só Deus. Terceiro, para terminar, só a fé me faz também vencer o invencível. Está prostrado? Está difícil?
foi um ano difícil, acabou o ano, não deu para realizar. Meu irmão, minha irmã, levante do chão. Sabe por quê? Os nossos Golias, todos já estão derrotados em nome de Jesus. Eu ouvi de um pastor nos últimos dias, essa ideia não é minha, eu ouvi de um pastor e vou construir na minha vida isso. Que quando o leão está na floresta, o leão vê um elefante, o leão não corre do elefante. O leão é menor que o elefante. O leão é mais frágil que o elefante. O leão normalmente ele vai ter medo do elefante. Disse esse pastor que o leão olha para o elefante, encara. A diferença não está no tamanho, nem no couro, nem nas garras, nada. Está na atitude. Diz que o leão olha para o elefante, fita e diz na mente dele: olha aí, a minha refeição. A atitude do leão faz encarar o elefante como gigante no chão. Quem crê em Deus não tem medo de nenhum tipo de Golias. Seja doença, crise, pessoas, sentimentos ou circunstâncias. Sabe por quê? O nosso Deus é o Deus que vence o invencível. Pela fé. Por isso é verdade. Tudo, não algumas coisas. Tudo, não apenas algumas. Tudo, não só o que eu penso. Tudo, não só o que eu explico. Tudo, não só o que eu vejo. Tudo é possível ao nosso Deus. E nesse Deus que me levanta, me restaura, aí eu digo então, por causa dele, também eu, Estevão, você, Maria e João, eu, nesse Deus, que estou no chão, creio e digo, agora para mim, tudo eu posso, nele que me fortalece. Me levanto e vou e digo, já venci, em nome de Jesus. Obrigado e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.